O Grand Concord Hall existia há 12.000 anos. Suas paredes eram feitas de pedras trazidas de 100 mundos conquistados. Seu teto subia tão alto que às vezes se formavam nuvens abaixo dele. A luz dourada entrava pelas janelas cortadas de pedaços únicos de cristal, cada um valendo mais que planetas inteiros. O imperador Valtrix VI sentou-se no trono eterno no outro extremo do salão. Reoz ou de Beyond Meazuri. Sua pele escamada, da cor de bronze desbotado. Seus olhos ainda aguçados depois de 800 anos de governo. Ele tinha visto impérios crescerem e caírem. Ele esmagou rebeliões, absorveu reinos e trouxe paz a uma galáxia que só conhecia a guerra antes de seu reinado. Hoje seria mais uma vitória. Um pequeno, talvez, mas ainda assim satisfatório. Os humanos estavam vindo para assinar o tratado. Há 3 anos, o Império agiu para colocar o espaço humano sob administração adequada. Deveria ter sido simples. Os humanos eram jovens. A civilização deles tem apenas 3 séculos entre as estrelas. Eles tinham menos de 40 mundos-colônias. O Império controlava mais de 12.000, mas os humanos lutaram. Eles lutaram com uma ferocidade que surpreendeu a todos. Eles venceram batalhas que deveriam ter perdido. Eles ocuparam posições que deveriam ter abandonado. Eles se recusaram a quebrar, mesmo quando quebrar parecia ser a única opção sensata. A guerra custou ao Império mais do que o esperado. Não o suficiente para ameaçar a sua existência, mas o suficiente para se tornar irritante. O suficiente para que os conselheiros do Imperador recomendassem a negociação em vez da continuação da campanha. Valtrix concordou, embora isso ferisse seu orgulho. Ele daria a paz aos humanos. Ele seria generoso, como convinha à sua posição. Ele permitiria que eles mantivessem a maior parte de seus mundos em troca de tributos e respeito adequado. As grandes portas no outro extremo do salão se abriram. O arauto anunciou a chegada da delegação humana. A embaixadora Yuki Tonaka caminhou à frente de seu povo. Ela era pequena para os padrões humanos. Seu cabelo preto com mechas grisalhas. Seu rosto estava marcado pelas marcas dos anos e da preocupação. Ela usava um terno escuro simples, em vez das vestes elaboradas preferidas pelos diplomatas imperiais. Sua equipe seguiu atrás dela, igualmente tocando, igualmente quieta. Valtrix a estudou enquanto ela se aproximava. Ele aprendeu a ler a linguagem corporal de muitas espécies ao longo de sua longa vida. Os humanos eram fáceis de entender. Eles mostraram suas emoções em seus rostos, em seus movimentos e no tom de suas vozes. Este não mostrou nada. Seu rosto estava calmo. Seus passos foram medidos. Ela poderia estar caminhando para uma reunião de rotina, em vez da assinatura de um tratado que determinaria o destino de sua espécie. Interessante, pensou Valtrix, mas, em última análise, sem sentido. Os humanos pararam a uma distância adequada do trono. Tanaka curvou-se, não profundamente, mas o suficiente para satisfazer o protocolo. Sua equipe fez o mesmo. Embaixador Tanaka, disse Valtrix, sua voz ecoando pelo vasto salão. Sejam bem-vindos ao Grand Concorde. Hoje marca um novo capítulo na relação entre os nossos povos. Sua Majestade, Tanaka respondeu. Sua voz era baixa, mas bem transmitida. O governo humano unido está grato por esta oportunidade de estabelecer uma paz duradoura. Valtrix gesticulou para seu ministro-chefe, uma criatura alta com antebraços e pele como madeira polida. O ministro avançou com uma pasta de documentos, abrindo-a para revelar os documentos do tratado que continha. Preparamos os termos finais, disse o ministro. Uma vez assinado, as hostilidades cessarão e os nossos povos entrarão numa nova era de cooperação. Tanaka assentiu. Podemos revisar os termos antes de assinar? Claro. O ministro entregou os documentos a um assessor humano que os trouxe para Tanaka. Ela começou a ler e Valtrix observou seu rosto com atenção. No início, não havia nada. Então, lentamente, sua expressão mudou. Foi sutil, quase imperceptível. Mas Valtrix lia as pessoas há séculos. Ele viu sua mandíbula apertar. Ele viu os olhos dela se estreitarem ligeiramente.
Ele viu as mãos dela agarrarem os papéis, um pouco forte demais. Vossa Majestade, Tanaka disse, levantando os olhos dos documentos. Esses termos diferem do que foi discutido nas sessões anteriores. Fizemos alguns ajustes, disse Valtryek suavemente. Após reflexão, achamos que os termos originais eram muito generosos. Eles não contabilizaram adequadamente os custos incorridos pelo Império durante este infeliz conflito. Generoso demais, repetiu Tanaka. Sua voz era monótona. Na verdade, Valtryek inclinou-se ligeiramente para a frente. Os novos termos exigem o desarmamento completo das forças militares humanas, para além de uma capacidade básica de defesa planetária, o pagamento anual de tributos ao Tesouro Imperial e a transferência de 3 mundos colônias humanas para a administração imperial. O salão ficou em silêncio. Os cortesãos de Valtryek assistiram com satisfação mal disfarçada. Os outros embaixadores alienígenas presentes observaram, com o interesse imparcial de quem observa um pequeno animal sendo encurralado por um predador. Quais 3 mundos? Tanaka perguntou. Meridian, New Shanghai e Wellington Prime, respondeu o ministro. Servirão como zonas tampão entre o espaço humano e o Império Maior. Tanaka olhou novamente para os papéis. Então ela olhou para seu cajado. Nenhum deles falou, mas algo aconteceu entre eles. Alguma compreensão que não precisava de palavras. Majestade, disse Tanaka, devo pedir esclarecimentos. Esses termos são finais? Valtryek sorriu. Era um sorriso que ele já havia usado muitas vezes, em muitas espécies e em muitas negociações. Era o sorriso do poder absoluto, da certeza, de um ser que nunca perdeu e nunca perderia. Embaixador, você deveria entender uma coisa. O Império tem sido paciente. Permitimos que estas negociações prosseguissem apesar do insulto da resistência humana. Oferecemos paz quando poderíamos simplesmente ter tomado à força o que queríamos. Ele abriu as mãos num gesto de magnanimidade. Esses termos são mais do que justos. Seu pessoal deveria estar grato por estar recebendo qualquer oferta. Muitos no meu tribunal argumentaram que deveríamos simplesmente continuar a guerra até que a humanidade aprendesse a submissão adequada. Os cortesãos murmuraram seu acordo. Alguns riram baixinho. Você lutou bem, Valtryek continuou. Nós reconhecemos isso. Sua espécie tem espírito. Mas o espírito por si só não vence guerras. Os números vencem guerras. Os recursos vencem guerras. O tempo vence guerras. E o Império tem mais dos 3 do que a humanidade alguma vez poderia esperar igualar. Ele recostou-se em seu trono. Aceite os termos como estão, embaixador. Assine o tratado. Vá para casa, para o seu povo, e diga-lhes que a guerra acabou. A paz foi alcançada. E que o seu futuro, embora talvez não seja o que esperavam, é pelo menos uma cura. Tanaka ficou imóvel por um longo momento. Ela olhou para os documentos em suas mãos. Shilookajet de Emperor on his throne. Ela olhou para o vasto salão com suas pedras antigas e suas janelas de cristal e sua luz dourada. Então ela fechou sua pasta. Vossa Majestade, disse ela, em nome do governo humano unido, devo informá-lo que não podemos aceitar estes termos. Valtryek ergueu uma sobrancelha. Não pode ou não quer? Não vou, disse Tanaka. Os termos que você ofereceu não são termos de paz. São termos de rendição. Eles deixariam o nosso povo indefeso, empobrecido e diminuído. Nenhum governo responsável poderia aceitá-los. Então o seu povo enfrentará as consequências da guerra contínua. Talvez Tanaka tenha endireitado os ombros. Ou talvez não. De qualquer forma, a delegação humana retira-se destas negociações, com efeito imediato. Ela devolveu os documentos ao seu assessor. Sua equipe começou a reunir seus materiais. Agradecemos a Sua Majestade por esclarecer sua posição. Tanaka continuou. Tem sido educativo. Os olhos de Valtryek se estreitaram. Você entende o que está fazendo? Você está se afastando da paz. Você está condenando seu povo a mais guerra, mais morte, mais sofrimento. Não, Sua Majestade.
Você é quem fez isso. A voz de Tanaka ainda estava calma, ainda baixa, mas agora há algo nela. Algo que fez vários cortesãos se mexerem desconfortavelmente. Viemos aqui de boa fé, preparados para assinar um acordo justo. Você optou por alterar os termos. Você escolheu exigir nossa subjugação em vez de nossa parceria. Ela se curvou novamente, a mesma reverência superficial de antes. Não iremos incomodá-lo mais. Adeus, Sua Majestade. A delegação humana virou-se e caminhou em direção às grandes portas. Seus passos ecoaram no silêncio repentino do salão. Ninguém falou. Ninguém se moveu para detê-los. Et de dors, Tanaka pause de Lokedbeck. Mais uma coisa, Majestade. Em nossa cultura, temos um ditado que diz que o orgulho vem antes da queda. Espero, para o nosso bem, que pensem no que aconteceu aqui hoje. Então ela se foi. As portas se fecharam atrás dela com um som semelhante ao de um trovão. Por um momento, ninguém falou. Então um dos cortesãos riu nervosamente. Bem, isso foi dramático. Quanto tempo você acha antes que eles voltem rastejando? Outros se juntaram às risadas. A tensão quebrou. Logo o salão se encheu de vozes prevendo a capitulação humana dentro de semanas, talvez dias. Baltrix não riu. Ele sentou-se em seu trono e olhou para as portas fechadas. Seu chefe da inteligência, uma pequena criatura de pele cinzenta e olhos demais, aproximou-se do trono. Sua Majestade? Há algo errado? Você viu o rosto dela? Baltrix perguntou baixinho. Sua Majestade? Quando ela saiu, você viu o rosto dela? O chefe da inteligência pensou sobre isso. Ela parecia calma, Majestade. Sim, disse Baltrix. Ela fez. Ele bateu os dedos no braço do trono. Em 800 anos, ele viu inúmeros diplomatas abandonarem negociações fracassadas. Alguns saíram com raiva. Alguns saíram com medo. Alguns saíram desesperados, já calculando a rapidez com que poderiam retornar em melhores condições. Tanaka saiu calmo. Tanaka partiu como alguém que tomou uma decisão e estava completamente em paz com ela. Tanaka partiu como alguém que sabia exatamente o que aconteceria a seguir. Dobre os recursos de inteligência no espaço humano, Baltrix. 3 meses se passaram desde que a delegação humana saiu do Grand Concorde Hall. 3 meses de silêncio. Lord Almirante Korat estava no deck de observação de sua nau capitânia, o julgamento eterno, e olhava para as estrelas. Atrás dele, os policiais moviam-se silenciosamente, com medo de perturbar seus pensamentos. À sua frente, a fronteira do espaço humano se estendia pela escuridão como uma linha invisível. Nada se moveu lá fora. Nada mudou durante semanas. Estava errado. Tudo nessa situação estava errado, e Korat sabia disso, mesmo que ninguém mais na corte quisesse admitir. Ele foi a maior mente militar que o Império produziu em séculos. Ele venceu 43 campanhas, conquistou 11 civilizações e nunca perdeu um único combate importante. O imperador confiava totalmente nele, e foi por isso que Korat recebeu o comando dos 500 navios de guerra que agora patrulhavam esta fronteira. Era para ser uma demonstração de força. Um lembrete aos humanos de que o Império era poderoso, que a resistência era uma tolice, que deveriam regressar à mesa de negociações e aceitar quaisquer termos que lhes fossem oferecidos. Em vez disso, os humanos simplesmente os ignoraram. A porta atrás de Korat se abriu. Seu assessor entrou carregando um datapad. Meu senhor, o último resumo da inteligência. Korat pegou o bloco sem se virar. Ele leu rapidamente, depois leu novamente mais devagar. Sua expressão não mudou, mas seu aperto no bloco aumentou. Isso é tudo? Ele perguntou. Sim, meu senhor. A atividade militar humana permanece a níveis de tempos de paz. Nenhuma mobilização da frota. Nenhum movimento de reservas. Nenhum aumento na produção em nenhum estaleiro. E a resposta deles a nossa. Frota de patrulha? O assessor hesitou. Nenhum, meu senhor. Eles reconheceram a nossa presença,
mas não tomaram nenhuma atitude. Os seus postos fronteiriços permanecem com pessoal, mas com tripulações mínimas. Suas plataformas de defesa estão ativas, mas não tripuladas. Korat finalmente virou-se para olhar para seu ajudante. Eles retiraram suas forças principais. Sim, meu senhor. Onde? Nós. Não sabemos, meu senhor. Eles simplesmente se retiraram para o interior do seu espaço. Não podemos rastreá-los além de um certo ponto. O bloqueio do sensor é surpreendentemente eficaz. Korat Nodedslov. Ele largou o datapad e caminhou até a janela de visualização. As estrelas olham para ele, guardando seus segredos. Diga-me, ele disse calmamente. O que o tribunal diz sobre tudo isso? O assessor se mexeu desconfortavelmente. Dizem que os humanos estão se rendendo, meu senhor. Dizem que a demonstração de força funcionou. Dizem que é apenas uma questão de tempo até que o governo humano nos contacte para retomar as negociações. E o que você diz? O assessor ficou em silêncio por um longo momento. Então, com muito cuidado, disse ele, digo que nunca vi uma rendição assim, meu senhor. Korat quase sorriu. Não, nem eu. Ele estudou extensivamente a história humana durante a guerra. Foi uma história sangrenta, cheia de conflitos, crueldade e armas terríveis. Mas também foi uma história de sobrevivência. Os humanos lutaram entre si durante milhares de anos antes de chegarem às estrelas. E durante toda essa luta, um padrão emergiu repetidamente. Os humanos não se renderam facilmente. Eles não desistiram porque o inimigo era mais forte. Eles encontraram maneiras de lutar. Eles se adaptaram. Eles resistiram. Eles esperaram. O silêncio não foi rendição. Korat tinha certeza disso. Mas o que foi? No trono principal, a capital do império, outros faziam a mesma pergunta. A ministra do Comércio, Zalax, estava sentada no seu gabinete, rodeada de relatórios que não faziam sentido. As rotas do comércio humano mudaram da noite para o dia, após as negociações fracassadas. Não exatamente fechado, mas reestruturado. Os mercadores humanos ainda se moviam pelo espaço, ainda compravam e vendiam mercadorias. Mas já não atracavam nas estações imperiais. Eles não responderam mais aos gritos dos navios imperiais. Zalax enviou 3 delegações separadas para postos comerciais humanos, buscando restabelecer relações comerciais normais. Cada delegação foi recebida educadamente, recebeu bebidas e depois foi informada com firmeza de que a política comercial humana estava sob revisão. Quando pressionados por detalhes, os humanos simplesmente sorriram e mudaram de assunto. Foi irritante. Também era assustador de uma forma que Zalax não conseguia explicar. O comércio era sua arma, sua fonte de poder, sua forma de compreender a galáxia. Ela poderia ler as intenções de qualquer espécie através de sua atividade econômica. Ela não conseguia ler humanos. A sua economia continuou a funcionar, mas voltou-se para dentro. Eles estavam negociando entre si, construindo entre si, preparando-se para algo entre si. Mas o que? O imperador rejeitou suas preocupações. Deixe-os bater, ele havia dito. Quando a sua economia sofrer com a perda do comércio imperial, eles mudarão de ideia. Mas a sua economia não estava a sofrer. Esse era o problema. Os humanos pareciam perfeitamente satisfeitos em prescindir do comércio imperial, como se nunca tivessem precisado dele. Como se Zalax pensasse com crescente desconforto, eles estavam se preparando para essa possibilidade o tempo todo. Nos vastos arquivos do Serviço Imperial de Inteligência, um jovem analista chamado Varik trabalhava sozinho. Ele não era ninguém importante, apenas um processador júnior designado para monitorar as comunicações humanas. Era um trabalho chato principalmente. Os humanos conversavam muito, trocavam inúmeras mensagens, enchiam suas redes de informações triviais. Encontrar algo útil era como procurar um único grão de areia na praia. Mas Varik era paciente e meticuloso, e notou algo estranho. Nos últimos 3 meses, certas frases apareceram com frequência crescente nas comunicações militares humanas.
Nunca foram explicados, nunca definidos, apenas usados como se todos soubessem o que significavam. A colheita é paciente. Sementes plantadas na paz, colhidas na guerra. A reserva está pronta. Varric sinalizou essas frases para revisão, mas seus superiores demonstraram pouco interesse. Metáforas humanas, diziam, referências culturais. Nada importante. Mas Varric continuou cavando. Ele extraiu arquivos antigos, comparou comunicações atuais com aquelas de antes da guerra, procurou padrões que outros haviam perdido. Ele encontrou algo. Durante o primeiro ano da guerra, os comandantes militares humanos referiram-se repetidamente para algo chamado elementos defensivos da frota. Esta foi a força contra a qual o Império lutou. Os navios e soldados que mantiveram a linha contra a expansão imperial. Mas havia outro termo que aparecia ocasionalmente, sempre em canais classificados, sempre apagado rapidamente. Varric só descobriu porque alguém cometeu um erro e não conseguiu limpar adequadamente a transmissão. Contingente de reserva. Qual era o contingente de reserva? Varric não sabia. O termo não apareceu em nenhum documento oficial, em análises estratégicas, em relatórios de inteligência. Era um fantasma, uma sombra, uma frase sem contexto. Mas fosse o que fosse, os humanos pareciam acreditar que era importante. Importante o suficiente para se esconder. Importante o suficiente para ser mantido em segredo, até mesmo de seu próprio povo. Varric preparou um relatório e o enviou à cadeia de comando. Depois voltou ao trabalho, procurando por mais fantasmas no fluxo interminável de dados humanos. Na fronteira, o almirante Corintin tomou uma decisão. Ele ordenou que sua frota avançasse. Não é um ataque, apenas uma investigação. Algumas naves entrando no espaço humano para ver que resposta poderiam provocar. A resposta foi nada. As plataformas de defesa humana rastrearam os navios imperiais, mas não dispararam. Navios de patrulha humanos observaram à distância, mas não atacaram. Os navios imperiais avançaram mais fundo, ultrapassando a fronteira normal e entrando em território que deveria ter sido defendido. Ainda nada. Corintin convocou de volta sua força de investigação e estudou os dados coletados. Os humanos simplesmente os deixaram entrar. Sem resistência, sem avisos, sem ameaças. Apenas observação calma, como se navios de guerra imperiais vagando pelo espaço humano não fossem motivo de preocupação. Não fazia sentido, a menos que os humanos não tivessem nada a temer de algumas centenas de navios imperiais. A menos que soubessem de algo que o Império não sabia. Corinto pensou no silêncio. Ele pensou nas frotas retiradas. Ele pensou nos rostos calmos dos diplomatas humanos e na retirada silenciosa do comércio humano. Ele pensou em uma espécie que sobreviveu a milhares de anos de guerra contra si mesma e emergiu unido o suficiente para desafiar o maior poder da galáxia. Ele pensou no que seria necessário para que tal espécie não tivesse medo do Império Eterno. A resposta que lhe veio não foi reconfortante. Ele sentou-se em seu console de comando e começou a redigir uma mensagem para o Imperador. Não era uma mensagem que Valtrix gostaria de receber. Não era uma mensagem que tornaria Corinto popular na corte. Mas era uma mensagem que precisava ser enviada. Majestade, escreveu ele, devo aconselhar extrema cautela em nossas relações com a humanidade. Os padrões de seu comportamento não sugerem fraqueza, mas confiança suprema. Acredito que cometemos um erro significativo na nossa avaliação das suas capacidades. Recomendo que façamos aberturas diplomáticas imediatas antes que esta situação se deteriore ainda mais. Ele enviou a mensagem e esperou por uma resposta. A resposta veio 3 dias depois. Foi curto. Almirante Corintin, as suas preocupações são anotadas, mas não partilhadas. Continuar as operações de patrulha. Aguarde novos pedidos. O imperador Corinto leu a mensagem 2 vezes. Então ele apagou e voltou para sua vigília na janela de visualização. As estrelas ainda estavam em silêncio. Os humanos ainda estavam esperando. E em algum lugar na escuridão, Corinto sabia que algo estava despertando. Algo antigo, paciente e terrível.
Ele só esperava que quando o resto do Império finalmente percebesse o que estava enfrentando, não fosse tarde demais. 6 meses após a greve, o chefe da inteligência Sorin ficou do lado de fora dos aposentos privados do imperador e tentou controlar a respiração. Ela serviu ao Império por 200 anos. Ela havia entregado notícias de guerras, assassinatos, pragas e rebeliões. Nada disso a preparou para o que estava prestes a dizer. A porta se abriu. Um criado gesticulou para que ela entrasse. O imperador Valtryek VI estava sentado a uma mesa simples, lendo relatórios à luz de um único cordeiro. Ele olhou para cima quando Sorin se aproximou e ela viu algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Desgaste. Talvez até medo. Ei, você tem alguma coisa? Ele disse. Não foi uma pergunta. Sim, Sua Majestade. Sorin agarrou seu bloco de dados como se fosse um escudo. Devo avisá-lo, a informação que trago é perturbadora. Meus analistas verificaram isso 5 vezes. Confirmei pessoalmente as principais conclusões. Não há erro. Valtryek largou seus papéis. Diga-me. Sorin respirou fundo. Vossa Majestade, compreendemos fundamentalmente mal a capacidade militar da humanidade. As forças com as quais lutamos durante a Guerra de 3 anos não eram a sua principal força. Eles eram uma fração. Uma pequena fração. Explicar. Durante a guerra, as comunicações militares humanas referiam-se às suas forças de combate como elementos defensivos da frota. Presumimos que este era um termo burocrático. Um nome para sua marinha. Estávamos errados. Sorin ativou seu bloco de dados e projetou uma imagem no ar entre eles. Mostrava um mapa estelar do espaço humano com pontos vermelhos marcando instalações militares conhecidas. Estas são as posições que confirmamos durante a guerra. Estaleiros, bases, plataformas de defesa. Estimamos a capacidade total de combate humano em aproximadamente 3.000 navios capitais com embarcações de apoio apropriadas. Ela tocou o bloco novamente. O mapa mudou. Novos pontos apareceram. Azuis. Centenas deles. Depois milhares. Estas são as posições que agora confirmamos através da penetração profunda da inteligência. Estaleiros escondidos e campos de asteroides. Bases secretas construídas nas luas. Grupos de frotas adormecidas espalhadas pelos confins do espaço humano. Valtryek olhou para o mapa. Quantos navios? No mínimo, 38.000 navios capitais. Possivelmente mais. Não podemos obter contagens precisas de diversas instalações importantes. O número pairou no ar. Valtryek não disse nada. Sua Majestade, Sorin continuou. Sua voz cuidadosamente controlada. A força contra a qual lutamos representava menos de 8% da capacidade militar humana. Talvez apenas 5%. Eles chamam esta força oculta de contingente de reserva. Isso é impossível. A voz de Valtryek era monótona. Eles são uma espécie jovem. Eles não têm capacidade industrial para construir tal força. Eles fazem isso, Sua Majestade. Eles o constroem há 40 anos. Sorin trouxe outra exibição. Este mostrava dados industriais, números de produção, gráficos de alocação de recursos. A humanidade iniciou a construção do seu contingente de reserva antes do primeiro contato com qualquer espécie exótica. Eles olharam para as estrelas e presumiram que tudo o que descobrissem ali poderia ser hostil. Eles se prepararam adequadamente. 40 anos, disse Valtryek lentamente. Eles vêm construindo uma máquina de guerra oculta há 40 anos. Sim, Sua Majestade. Em segredo, usando recursos ocultos, financiados através de métodos que ainda não compreendemos totalmente. Cada tonelada de metal, cada núcleo de fusão, cada sistema de armas, tudo isso. Produzido e armazenado contra a possibilidade exata da situação que enfrentam agora. Valtryek levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, as luzes do trono brilhavam na escuridão. Milhões de seres vivem suas vidas, sem saber o que seu imperador acabará de saber. Por que eles não usaram? Ele perguntou.
Se eles tinham essa força, por que não a implantaram durante a guerra? Sorin hesitou. Tenho uma teoria, Majestade, embora não possa prová-la. Compartilhe. Os humanos chegaram à mesa de negociações de boa fé. Eles lutaram contra nós até paralisar usando uma fração de sua força, e então nos ofereceram paz. Parceria igualitária. Respeito mútuo. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Na cultura humana, dá-se grande valor a oferecer a alguém a oportunidade de fazer a escolha certa. Eles chamam isso de misericórdia ou graça ou de dar a alguém o benefício da dúvida. Acredito que a humanidade estava nos oferecendo exatamente isso. Uma chance de se tornarem parceiros em vez de inimigos. E eu recusei, disse Valtryek calmamente. Você exigiu a submissão deles, Majestade. Você pediu que eles desistissem de suas forças armadas, pagassem tributos e entregassem seu território. Você os tratou como um inimigo derrotado quando eles eram tudo menos isso. E agora? Sorin trouxe uma exibição final. Mostrou o espaço humano, com novos marcadores aparecendo um por um. Movimentos de navios. Ativação de frota íons. Sistemas de armas ficando online. Agora, Majestade, o contingente de reserva está a acordar. Tudo isso. No último mês, detectamos enormes assinaturas de energia de instalações anteriormente nativas. Navios que estão frios há décadas estão sendo ativados. As tripulações estão se deslocando para seus postos. Eles estão se preparando para a guerra. Acredito que sim, Majestade. Mas não o tipo de guerra que vivemos antes. Essa foi uma ação defensiva destinada a nos deter enquanto eles determinavam nossas intenções. Isso, ela apontou para a tela. Esta é a mobilização para a guerra total. O termo de Valtryek da janela. Seu rosto estava elegível, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Quanto tempo até que estejam totalmente mobilizados? Semanas, talvez dias. Nossa inteligência no espaço humano tornou-se cada vez mais difícil de manter. Eles estão caçando ativamente nossos agentes agora. E se eles atacarem? Sorin baixou os olhos. A nossa avaliação militar sugere uma derrota imperial completa dentro de 6 meses. Perderíamos 80% da nossa frota no primeiro grande combate. Depois disso, ela balançou a cabeça. As forças humanas alcançariam Tron Prime dentro do ouvido. A sala estava em silêncio. Em algum lugar ao longe, um relógio bateu a hora. A mais, Majestade. Mais? Durante a guerra, os humanos estavam aprendendo. Cada batalha, cada confronto, cada troca tática. Eles estavam nos surpreendendo. Registrando como lutamos, como pensamos, como reagimos sob pressão. A voz de Sorin caiu. Eles agora conhecem a nossa doutrina militar melhor do que nós conhecemos a deles. Eles conhecem nossas fraquezas. Eles sabem exatamente onde atacar. Valtryek voltou para sua mesa e sentou-se pesadamente. Por um longo momento, ele simplesmente olhou para o bloco de dados nas mãos de Sorin. Quando rejeitei seus termos, ele disse finalmente. Quando exigi a sua submissão, estava a fazê-lo a um poder que poderia ter nos destruído desde o início. Sim, Sua Majestade. Eles mostraram moderação. Eles ofereceram paz. Eles nos deram a chance de sermos razoáveis. Sim, Sua Majestade. E eu ri da embaixadora deles e disse a ela para ficar grata. Sorin não disse nada. Não havia nada a dizer. Valtryek fechou os olhos. Em 800 anos, ele cometeu muitos erros. Ele confiou nos conselheiros errados, seguiu as estratégias erradas, julgou as situações incorretamente. Mas ele sempre sobreviveu. Ele sempre encontrou um caminho a seguir. Isto era diferente. Este não foi um erro que pudesse ser corrigido através de manobras inteligentes ou pressão política. Este foi um erro de cálculo fundamental. Uma falha em compreender um inimigo que não era realmente um inimigo. A humanidade queria amizade. Eles queriam parceria. Eles queriam juntar-se à comunidade galáctica como iguais,
trazendo a sua força e a sua sabedoria para uma galáxia que precisava de ambos. E ele cuspiu na oferta porque não conseguia imaginar uma espécie jovem que merecesse respeito. Podemos detê-los? Ele perguntou se eles atacam. Não, Sua Majestade. Nossas simulações são unânimes. Num conflito em grande escala com forças humanas mobilizadas, o Império cai. Podemos negociar? Não sei, Majestade. Rejeitamos os seus termos generosos uma vez. Eles podem não estar inclinados a oferecê-los novamente. Valtrix abriu os olhos. Mande chamar o almirante Cortert e convoque meu conselho. Todos eles imediatamente. Serene fez uma reverência e se virou para sair. Sereno? Ela parou na porta. Na sua opinião, disse Valtrix, o que os humanos querem agora? Depois de tudo o que aconteceu? Serene considerou a questão cuidadosamente. Eu os estudei extensivamente, Majestade. Li a sua literatura, a sua filosofia, a sua história e acredito que o que eles querem não mudou. Parceria? Sim, mas eles pararam de perguntar. Eles terminaram esperando que vejamos a razão. Eles mostraram-nos a sua força, não porque queiram a guerra, mas porque querem que compreendamos que a guerra não é uma ameaça. É uma certeza, a menos que mudemos. Eles querem que nós vamos até eles. Acredito que sim, Majestade. Acredito que eles querem que você vá até eles pessoalmente. Não como um conquistador que busca rendição, mas como um igual que busca paz. Valtrix assentiu lentamente. Deixe-me. Eu preciso pensar. Serene saiu dos aposentos. Atrás dela, o imperador estava sentado sozinho na escuridão, contemplando as ruínas de suas suposições e a terrível forma da verdade. A humanidade foi paciente. A humanidade foi misericordiosa. A humanidade foi gentil. E agora, tendo sido levada longe demais, a humanidade estava mostrando à galáxia que paciência, misericórdia e bondade sempre protegeram a todos. A colheita parecia estar pronta. A Câmara do Conselho explodiu no caos no momento em que o almirante Korat terminou de apresentar as conclusões da inteligência. O ministro da Guerra, Dex, bateu com o punho na mesa. Devemos atacar primeiro. Acerte os estaleiros antes que eles possam se mobilizar totalmente. Destrua sua capacidade de produção. Com que forças? Korat respondeu calmamente. Temos 500 navios na fronteira. Eles têm 38.000. Mesmo se jogássemos todos os navios da Marinha Imperial contra eles, estaríamos em desvantagem numérica de 3 para 1. Então negociamos. Ofereça-lhes melhores condições. Isto do ministro das Relações Exteriores, Oryx, com a voz fina e um medo mal controlado. Certamente eles podem ser fundamentados. Tentamos argumentar com eles, disse Korat. Sua Majestade rejeitou os seus termos e exigiu a sua submissão. Eles saíram. Desde então, eles não responderam a nenhuma abertura diplomática. Então encontramos alavancagem. As suas colônias, as suas rotas comerciais, as suas colônias são defendidas por forças que não podemos igualar. As suas rotas comerciais são agora internas. Eles não têm dependências externas que possamos explorar. Korat olhou ao redor da mesa para rostos que variavam de aterrorizados a furiosos. Não há alavancagem. Não há solução militar. Existe apenas a realidade da nossa situação. O 9 do imperador Valtrix ouviu a discussão com crescente cansaço. Ele estava ouvindo há horas. Observando seu conselho se desintegrar, tentando encontrar uma solução que não existia. Finalmente, ele levantou a mão. A sala ficou em silêncio. Korat, ele disse. Sua avaliação. Se não fizermos nada, o que acontece? O almirante endireitou-se. Se não fizermos nada, Majestade, uma de duas coisas ocorrerá. Ou os humanos atacam e nesse caso perdemos tudo. Ou eles esperam, aumentando ainda mais sua força enquanto nosso próprio poder se desgasta lentamente. Eventualmente, o resultado é o mesmo. E se atacarmos primeiro, perderemos mais rápido.
Seus sistemas defensivos estão totalmente ativos. As suas forças estão posicionadas para combater qualquer incursão imperial. As simulações sugerem que seríamos destruídos antes de atingirmos qualquer alvo significativo. Valtryek assentiu lentamente. E se enviarmos diplomatas, julgamos Vossa Majestade. 3 delegações separadas no mês passado. Todos foram recebidos educadamente e mandados para casa sem resposta. Os humanos terminaram de falar com os mensageiros. A implicação pairava no ar. Os humanos terminaram de falar com os mensageiros. Bate perhaps deu de talk to someone else. A ministra do Comércio, Zelax, falou com voz hesitante. Sua Majestade, certamente você não está considerando, eu estou. O conselho olhou para ele em estado de choque. Sua Majestade, o ministro da Guerra Dex disse cuidadosamente, para o imperador viajar pessoalmente para o território de uma potência hostil. Isso nunca foi feito. Seria visto como fraqueza. Capitulação, submissão. Seria? Valtryek olhou para o seu ministro da guerra com olhos velhos e cansados. Oh, isso seria visto como sabedoria? A sabedoria para reconhecer quando uma situação mudou além das antigas soluções? Os outros estados vassalos considerarão isso um sinal de declínio imperial. Pode haver revoltas, rebeliões. Se a humanidade destruir a nossa frota e marchar até ao trono principal, suspeito que esses estados vassalos terão preocupações muito maiores. Valtryek levantou-se do seu trono. Não, eu tomei minha decisão. Eu mesmo irei à Terra e solicitarei uma audiência com o governo humano. Vossa Majestade, várias vozes começaram ao mesmo tempo. Isto não é uma discussão. A voz de Valtryek era afiada. Eu criei esta situação através da minha arrogância e do meu orgulho. Eu insultei o embaixador deles. Rejeitei sua oferta de amizade. Eu os tratava como inferiores quando eles eram qualquer coisa, mas ele fez uma pausa e algo em sua expressão se suavizou. Finalizado. Talvez seja apropriado que eu seja o único a tentar consertar o que quebrei. O almirante Corintin deu um passo à frente. Sua Majestade, eu irei acompanhá-lo. Não. Você permanecerá aqui e preparará nossas defesas da melhor maneira possível caso eu falhe. Valtryek permitiu-se um sorriso pequeno e amargo. Levarei meu navio pessoal e uma escolta cerimonial. Nada que possa ser visto como uma ameaça. E se eles se recusarem a vê-lo, então saberemos onde estamos. Mas não creio que eles recusem. Valtryek olhou para os displays de dados que ainda mostravam a enorme frota humana, as incontáveis naves esperando na escuridão. Eles construíram tudo isso porque nos temiam, mas mesmo assim nos ofereceram paz. Eles não são monstros. Eles não são agressores estúpidos. São pessoas que esperavam o melhor enquanto se preparavam para o pior. Ele juntou suas vestes ao seu redor. Talvez se eu os abordar com a humildade que deveria ter demonstrado desde o início, eles me darão mais uma oportunidade. O conselho assistiu em silêncio enquanto o imperador deixava a câmara. Nenhum deles esperava vê-lo vivo novamente. 3 dias depois, a nave imperial Dignidade Eterna saiu do hiperespaço, nos limites do território humano. Era um navio pequeno para os padrões imperiais, mais elegante do que poderoso, projetado para cerimônias e não para a guerra. Valtryek ficou na ponte, observando as estações fronteiriças humanas aparecerem nos sensores. Atrás dele, seus guardas cerimoniais estavam em posição de sentido, com armas puramente ornamentais. Transmita nossa identificação, ordenou. E nosso pedido de passagem. O oficial de comunicações obedeceu. Então eles esperaram. 1 hora se passou. Então também. Os postos fronteiriços os rastrearam, mas não responderam. Naves humanas podiam ser vistas em sensores de longo alcance, observando à distância. Sua Majestade, disse o capitão do navio, nervoso. Talvez devêssemos. Esperamos. Eles esperaram. No 4º dia, uma única nave humana emergiu do hiperespaço ao lado deles. Era um correio diplomático, pequeno e desarmado. Seu farol de identificação o marcou como pertencente ao governo humano. Chegou uma comunicação.
Um rosto apareceu na tela. Valtrix a reconheceu imediatamente. O embaixador Yuki Tanaka olhou para ele através do vazio. Seu rosto estava tão calmo quanto no dia em que ela saiu do Grand Concorde Hall. Sua Majestade, ela disse. Isto é inesperado. Embaixador Tanaka. Valtrix inclinou a cabeça. Vim solicitar uma audiência com o seu governo. Você poderia ter enviado uma mensagem. As mensagens podem ser ignoradas. Queria que você visse que estou falando sério. Tanaka estudou-o por um longo momento. Você veio sozinho? Sem frota? Sem exército? Apenas a escolta cerimonial. Não estou aqui para ameaçar ou exigir. Estou aqui para perguntar. Pedir o quê? Valtrix respirou fundo. Em 800 anos, ele nunca havia falado palavras como as que estava prestes a dizer. Estou aqui para pedir a oportunidade de corrigir um erro. Tratei seu povo com desrespeito. Rejeitei sua oferta de amizade. Exigi submissão quando deveria ter oferecido parceria. Ele encontrou os olhos dela através da tela. Estou aqui, embaixador, para pedir desculpas. E perguntar se ainda existe um caminho para a paz. A expressão de Tanaka não mudou. O Conselho Humano Unido ouvirá o seu pedido. Me siga. A viagem à Terra durou 6 dias. 6 dias de viagem pelo espaço humano, passando por estações e colônias e pelo vasto aparato da civilização humana. E navios anteriores? Tantos navios. Valtrix ficou na janela de observação e observou-os passar. Dreadnoughts do tamanho de pequenas luas. Porta-aviões cheios de fogos de artifício. Cruzadores de batalha, contratorpedeiros, fragatas, navios de apoio. Todos eles dispostos em perfeita formação. Todos eles totalmente armados. Todos eles esperando. Tanaka o encontrou lá no 3º dia. Ela ficou ao lado dele e não disse nada por um longo tempo. Quantos? Valtrix perguntou finalmente. Isso importa? Suponho que não. Ele observou uma formação de cruzadores pesados passar. Suas armas são escuras, mas prontas. E é curioso, Dou. Por que você me mostrou isso? Você poderia ter seguido um caminho diferente. Poderíamos ter feito isso, concordou Tanaka. Mas você precisava ver. Para me intimidar? Não. Tanaka virou-se para encará-lo. Para ajudar você a entender. Majestade, meu povo não é guerreiro por escolha. Construímos tudo isso porque tínhamos medo. Com medo do que poderíamos encontrar nas estrelas. Com medo de ficar indefeso. Com medo da extinção. Ela gesticulou para a frota lá fora. Cada navio representa o medo transformado em preparação. Fraqueza transformada em força. Esperávamos nunca ter que usar nada disso. E agora? A expressão de Tanaka era triste. Agora esperamos para ver se a esperança ainda tem sentido. No 6º dia chegaram à Terra. O mundo natal humano pairava no espaço como uma joia azul e branca. Bonito além da descrição. Valtrix viu milhares de mundos em sua longa vida. Mas algo sobre isso fez parar. Talvez fosse saber o que nasceu aqui. O que cresceu aqui? O que olhou para as estrelas com medo, admiração e determinação e construiu o maior poder oculto que a galáxia já conheceu? Estamos recebendo autorização para pousar, informou o capitão. Por onde proceder para Genebra? Valtrix endireitou seus bandidos. Leve-nos para baixo. À medida que a nave imperial descia pela atmosfera terrestre, Valtrix olhava para as nuvens, os oceanos e as terras verdes abaixo. Em algum lugar lá embaixo, os líderes da humanidade estavam esperando. Ele não sabia o que eles diriam. Ele não sabia se perdoariam sua arrogância ou puniriam seu orgulho. Mas ele sabia, com absoluta certeza, que tudo em que acreditava sobre poder, força e domínio estava errado. O verdadeiro poder não veio da conquista, do medo ou da submissão. O verdadeiro poder veio da capacidade de escolher a misericórdia quando você poderia ter escolhido a destruição. Os humanos tinham esse poder. Eles sempre
Tiveram isso. Agora, Valtryek só podia esperar que escolhessem usá-lo mais uma vez. A Câmara do Conselho do Governo Humano Unido não se parecia em nada com o grande Salão da Concórdia, onde a Sala do Trono Imperial foi projetada para impressionar com tamanho e grandeza. Esta sala foi construída para funcionar. Paredes simples de pedra clara. Cadeiras confortáveis dispostas em semicírculo. Grandes janelas com vista para a cidade de Genebra e para as montanhas. Não havia trono aqui. Apenas uma longa mesa onde os membros do Conselho Humano Unido estavam sentados esperando. Imperador Valtryek entrou sozinho. Seus guardas cerimoniais foram convidados a esperar do lado de fora e ele concordou sem discutir. Ele estava agora em território humano, cercado pelo poder humano. Se eles o quisessem morto, seus guardas não fariam diferença. Os humanos se levantaram quando ele entrou. Um gesto de respeito que o surpreendeu. Um homem alto, de pele escura e cabelos grisalhos deu um passo à frente. Seu rosto estava enrugado, mais forte. Seus olhos afiados e pensativos. Sua Majestade. Sou Marcos Eulerin, presidente do Conselho Humano Unido. Bem-vindo à Terra. Valtryek inclinou a cabeça. Presidente Eulerin? Obrigado por me receber. Por favor, sente-se. Eulerin apontou para uma cadeira colocada de frente para o conselho. Nem abaixo deles, nem acima deles. Igual. Valtryek disse. Os membros do conselho retornaram aos seus lugares. Por um momento, todos ficaram em silêncio. Então Eulerin falou. Sua Majestade, antes de começarmos, quero que você entenda uma coisa. Você não é um prisioneiro aqui. Você não é um refém. Você é nosso convidado e será tratado com a dignidade que sua posição merece. Agradeço isso, presidente. Também quero que você entenda que sabemos por que você veio. Sabemos da informação que o seu povo reuniu. Sabemos que você viu nossa frota, nossa força, nossos preparativos. Eulerin cruzou as mãos sobre a mesa. Você veio porque percebeu que a guerra entre nossos povos terminaria mal para o Império. Sim, Valtryek disse simplesmente. Vim porque finalmente compreendi a situação e porque cometi erros terríveis que espero corrigir. Os membros do conselho trocaram olhares. Uma delas, uma mulher de cabelos grisalhos e feições marcantes, inclinou-se para a frente. Que erros seriam esses, Nossa Majestade? Valtryek encontrou os olhos dela. Sixmon Fizagou, ambassador Tanaka Keimi Tomai Court in Good Faith, prepared to sign a fair peace agreement. Mudei os termos no último momento. Exigi seu desarmamento, sua homenagem, seu território. Tratei seu povo como súditos conquistados quando você era tudo menos isso. Você olhou ao redor da sala para cada rosto. Fiz isso porque fui arrogante. Porque governei durante 8 séculos e nunca encontrei um poder que não pudesse dominar. Porque olhei para sua jovem civilização e vi fraqueza onde havia força, submissão onde havia paciência, medo onde havia restrição. Ele fez uma pausa. Eu estava errado. Eu estava profunda e perigosamente errado. E vim aqui para admitir isso e para perguntar se ainda existe possibilidade de paz entre os nossos povos. O conselho ficou em silêncio. Então o presidente Eulerin assentiu lentamente. Majestade, agradecemos a sua franqueza. É preciso coragem para admitir erros, especialmente para alguém na sua posição. Ele olhou para seus colegas membros do conselho. Discutimos extensivamente sua situação desde que soubemos que você viria. Discutimos que condições lhe oferecer, que exigências fazer, que concessões exigir. Valtryek se preparou. Aí veio. O preço por sua arrogância. Decidimos, continuou Eulerin, oferecer-lhe os mesmos termos que oferecemos há 6 meses. Exatamente os mesmos termos inalterados. Valtryek olhou para ele. Eu não entendo. A mulher de cabelos prateados falou. Sua Majestade, que termos você esperava? Exigente, punitivo. Você tem o poder de ditar o que quiser. Você poderia exigir nosso desarmamento, nosso território, nossa submissão.
Tudo o que exigi de você e muito. Mas poderíamos, concordou Oilerin. Mas não o faremos. Por quê? O presidente levantou-se e foi até a janela. Ele olhou para as montanhas, antigas e pacientes, cobertas de neve contra o céu azul. Vossa Majestade, a humanidade tem uma história longa e sangrenta. Durante milhares de anos, fizemos uns aos outros o que os impérios sempre fazem. Nós conquistamos. Nós subjugamos. Exigimos homenagem e submissão. Construímos reinos com base no sofrimento dos outros. Ele se virou para encarar Valtrix. E cada um desses reinos caiu. Cada império que construímos, acabamos por destruir. Porque a conquista não cria lealdade. O medo não cria estabilidade. O poder construído sobre a subjugação contém as sementes da sua própria destruição. Ele voltou ao seu lugar. Quando chegamos às estrelas, tomamos uma decisão. Não repetiríamos os erros do nosso passado. Não construiríamos um império de conquista. Nós nos prepararíamos para a guerra. Sim, porque o universo é perigoso e não somos tolos. Mas sempre buscaríamos a paz primeiro. Sempre ofereceríamos amizade antes de oferecermos violência. Mesmo quando você pode simplesmente pegar o que quiser. Especialmente então. Lubrificador inclinou-se para a frente. Vossa Majestade, temos o poder de destruir o seu império. Temos os navios, as armas, os soldados. Poderíamos varrer a galáxia e levar tudo o que você construiu. E então o quê? Passaríamos séculos lutando contra rebeliões, esmagando a resistência, mantendo o controle através da força. Ele balançou a cabeça. Não, esse não é o futuro que queremos. Queremos parceiros comerciais, não súditos. Queremos aliados, não vassalos. Queremos uma galáxia onde diferentes espécies trabalhem juntas, compartilhem conhecimentos e ajudem-se mutuamente a crescer. E isso só pode acontecer se tratarmos os outros como queremos ser tratados. Valtrix ficou quieto por um longo momento. Aí ele perguntou, e se eu não tivesse vindo? E se eu tivesse atacado em vez disso? Então teríamos nos defendido. Teríamos usado todos os navios, todas as armas, todos os soldados à nossa disposição. E teríamos vencido. A voz de Euler era um fato. Mas não teríamos nenhum prazer nisso. Teríamos lamentado cada morte de ambos os lados. E quando tudo acabasse, teríamos ajudado a reconstruir o que havíamos destruído. Você teria ajudado seus inimigos a reconstruir. Vocês não seriam mais nossos inimigos. Você teria sido um povo derrotado e precisando de ajuda. Isso é diferente. Valtrix olhou para os membros do conselho. Alguns eram velhos, outros jovens. Alguns pareciam ferozes, outros gentis. Mas todos eles concordaram com as palavras do presidente. Isso, ele percebeu, era o que ele não conseguia entender. A humanidade não era poderosa, apesar da sua contenção. Eles eram poderosos por causa disso. Eles construíram sua força com base em princípios e não na conquista, na paciência e não na agressão. Eles criaram algo que o Império nunca poderia. Uma civilização que não precisava dominar os outros para se sentir segura. Aceito seus termos, disse ele. Os termos originais. Parceria. Defesa mútua. Comércio compartilhado. Intercâmbio cultural. Euler sorriu. Estamos felizes em ouvir isso, Majestade. Mas primeiro tenho uma pergunta. Pergunte, Valtrix hesitou. Então ele fez a pergunta que o assombrava desde que vira pela primeira vez a frota humana. Se eu não tivesse vindo, se tivesse escolhido o orgulho em vez da sabedoria e eventualmente atacado, o que você teria feito ao meu povo? Não para minha frota, mas para meu povo. Os civis. Os mundos que não participaram da guerra. Presidente Euler considerou a questão cuidadosamente. Nós os teríamos protegido. Teríamos garantido que eles tivessem comida, água, remédios e abrigo. Teríamos ajudado a reconstruir os seus governos, as suas economias, as suas vidas. Mesmo sendo seus inimigos.
Eles não teriam sido nossos inimigos. Teriam sido vítimas das escolhas dos seus líderes. Nós os teríamos tratado como tal. O embaixador Tanaka, que permaneceu em silêncio o tempo todo, finalmente falou. Vossa Majestade, eu lhe disse uma vez que em nossa cultura valorizamos dar aos outros a chance de fazerem a escolha certa. Mas isso é apenas metade da verdade. Ela encontrou os olhos dele. A outra metade é que quando a misericórdia deixa de ser uma opção, não nos tornamos monstros. O Ibicam Protectors. Lutamos não para destruir, mas para salvar. Mesmo aqueles que eram nossos inimigos. Valtryek sentiu algo que não sentia há séculos. Seus olhos ficaram úmidos. Ele piscou, surpreso com sua própria reação. Governei durante 800 anos, disse ele calmamente. Já vi inúmeras espécies ascenderem e caírem. Estudei filosofia, estratégia e história. E em todo esse tempo nunca encontrei um povo como você. Ele se levantou e fez uma reverência. Não a reverência superficial do protocolo, mas uma reverência profunda de respeito genuíno. Vim aqui esperando negociar a sobrevivência do meu império. Em vez disso, aprendi algo muito mais valioso. Aprendi o quanto ainda tenho que aprender. O presidente O'Leary levantou-se e estendeu a mão num gesto humano de saudação e concordância. Então vamos aprender juntos, Vossa Majestade. Vamos construir algo melhor do que qualquer um dos nossos povos poderia construir sozinho. Valtryek pegou sua mão. Sim, vamos começar. O tratado foi assinado naquele dia. O mesmo tratado oferecido 6 meses antes, inalterado em todos os detalhes. A humanidade não pediu nada mais do que parceria. O Império deu tudo o que antes exigia. Enquanto Valtryek se preparava para deixar a Terra, o embaixador Tanaka caminhou com ele até sua nave. As montanhas de Genebra brilhavam ao sol poente e o ar estava fresco e limpo. O embaixador Valtryek disse, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Quando você saiu do meu tribunal há 6 meses, você estava com medo. Tanaka considerou a questão. Fiquei triste, Majestade. Triste que tenha chegado a esse ponto. É triste que você não tenha visto o que estávamos oferecendo. Mas não tem medo? Não, ela sorriu levemente. Eu sabia o que estava por vir. Eu sabia que você acabaria entendendo. A única questão era quanto tempo levaria e quanto custaria. Você poderia ter me mostrado a frota então. Você poderia ter me intimidado para aceitar.